Você já ficou com raiva de alguém de um jeito que não conseguia explicar direito? Não uma raiva passageira, leve, daquelas que a gente descarta em segundos. Estou falando de uma raiva que queima, que aperta o peito antes mesmo de você formular um pensamento, que parece maior do que a situação, maior do que a pessoa, maior do que qualquer coisa que pudesse justificar aquela intensidade toda. Alguém faz um comentário numa reunião e você sente vontade de explodir. Alguém te ignora e você fica pensando nisso por dias. Alguém age com arrogância, com descaso, e dentro de você acende alguma coisa que parece muito antiga, muito pesada, muito sua. E o pior, você sabe que a reação foi grande demais, mas o corpo não cede. A mente fica ruminando. E você se vê preso naquele momento que já passou, como se ele ainda estivesse acontecendo. Por que isso acontece? A resposta vai te surpreender, porque ela não está na outra pessoa. Ela está em você, em partes suas, que você nunca escolheu conscientemente olhar. Bem-vindo ao Reflexos da Consciência. Bem-vindo à Jornada da Sombra. Hoje vamos falar sobre gatilhos emocionais. Não da forma rasa como esse assunto costuma aparecer por aí. Vamos falar sobre o que os gatilhos realmente são segundo a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Ativadores do inconsciente. Janelas abertas à força para partes de você que vivem na escuridão. Porque quando você é ativado por outra pessoa, isso não é fraqueza, não é falta de controle emocional. Isso é o inconsciente batendo na porta, com uma força que você não consegue ignorar. E a questão não é fechar essa porta mais rápido. A questão é entender quem está batendo e por quê. Jung dizia que tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Quando você começa a aplicar isso na sua vida real, nas suas reações reais, você percebe que não estava apenas reagindo ao outro. Você estava reagindo a você mesmo. Pense numa pessoa que te irrita. Agora tente não pensar no que ela faz, mas no que aquilo desperta em você. Vergonha, impotência, invisibilidade. Há uma textura nessa emoção que você já conhece de algum outro lugar. É porque você já sentiu isso antes. Muito antes. Numa época em que não tinha palavras, não tinha recursos, não tinha escolha. Esse é o mecanismo do gatilho. É o passado ressurgindo no presente. É o inconsciente forçando uma conversa que a consciência sempre adiou. A pergunta real, a pergunta que muda tudo, é esta: o que esse gatilho está tentando me mostrar? Para entender os gatilhos de verdade, precisamos entender como Jung mapeava a psique. Ele não pensava na mente como uma coisa transparente e acessível. Ele via a psique como um território vasto, onde a consciência é apenas uma pequena ilha no meio de um oceano muito mais profundo. Esse oceano é o inconsciente. Jung diferenciava dois níveis. O inconsciente pessoal, tudo que foi esquecido ou reprimido ao longo da sua história de vida. E o inconsciente coletivo, uma camada mais profunda compartilhada por toda a humanidade que contém os arquétipos universais. Mas esse é assunto para outro episódio. O que importa agora é o inconsciente pessoal e uma de suas estruturas centrais, a sombra. A sombra é o repositório de tudo que o ego rejeita de si mesmo. Não apenas os impulsos que a sociedade condena, mas também qualidades reprimidas porque não eram aceitas no ambiente em que crescemos. Uma criança punida por demonstrar raiva aprende a esconder a raiva. Uma criança envergonhada por ser sensível aprende a esconder a sensibilidade. Tudo que foi expulso do self consciente vai para a sombra. E lá, esse material não morre. Ele se organiza, ganha vida própria. E quando algo no ambiente externo ressoa com aquele conteúdo reprimido, quando outra pessoa expressa exatamente o que você enterrou em si mesmo, o inconsciente reage antes que o ego tenha tempo de processar. Isso é o gatilho, o outro é apenas o espelho. O que ativa a reação está dentro de você. Há um conceito essencial aqui que Jung chamou de complexo.
um agrupamento de memórias, emoções e impulsos organizados ao redor de um núcleo emocional carregado. Um nó na sua psique que, quando tocado, desencadeia uma reação automática e desproporcional. Quando um complexo é ativado, você perde a perspectiva. Age de forma que depois não reconhece como sua. Jung descreveu isso com honestidade. Quando um complexo está ativo, ele nos possui. E aqui está a virada fundamental. O grau de intensidade do gatilho é diretamente proporcional à profundidade do que está reprimido. Quanto mais forte a reação, mais significativo o material que está tentando emergir. Isso significa que a intensidade da sua raiva, da sua tristeza, do seu desconforto não é um problema a ser suprimido. É uma informação a ser investigada. É o inconsciente dizendo: aqui há algo que precisa ser visto. Nenhum adulto acorda um dia com seus gatilhos prontos. Eles foram construídos camada por camada, numa época em que você muitas vezes nem tinha consciência de que estava sendo moldado. Somos seres relacionais antes de qualquer outra coisa. E a maior parte do nosso sofrimento psíquico começa quando o pertencimento, a segurança e o amor foram condicionados. Você só é amável se for quieto. Você só pertence aqui se não tomar muito espaço. Sua raiva é demais, seu choro é demais. A criança recebe essas mensagens e aprende rapidamente quais partes de si são aceitas e quais precisam desaparecer. Porque para uma criança, ser rejeitado pelo cuidador não é apenas desconfortável, é uma ameaça à sobrevivência. No cérebro infantil, amor e segurança são a mesma coisa, então a criança se adapta. Ela abandona as partes de si que causam rejeição e as guarda num lugar interno onde ninguém possa ver, nem ela mesma. Esse é o nascimento da sombra. Cada experiência emocional que não pôde ser integrada se cristaliza em torno de um núcleo, e esse núcleo carrega uma crença sobre o self. Eu não sou suficiente. Quando as pessoas me ignoram, é porque não tenho valor. Quando alguém me critica, é porque sou fundamentalmente falho. Essas não são escolhas conscientes. São gravações profundas, pré-verbais em muitos casos, que operam debaixo da superfície e coloram tudo que você experimenta no presente. E quando o presente reproduz as condições do passado, o complexo desperta, não porque o presente seja igual ao passado, mas porque o inconsciente não distingue tempo. Quando o padrão é reconhecido, a resposta é imediata, como um alarme que dispara ao detectar uma frequência específica, independente de haver fogo de verdade. O gatilho raramente é sobre a situação presente. Ele é uma janela para a situação original. A pessoa que te irritou hoje, com sua arrogância, não te fez sentir pequeno. Ela ativou um sentimento de pequenez que já estava lá, depositado por alguém muito antes, em condições em que você tinha muito menos recursos para lidar. Você não é mais essa criança. Mas o complexo continua operando como se você ainda fosse vulnerável da mesma forma. E o trabalho que Jung propunha começa exatamente aqui, na tarefa de separar o presente do passado, de reconhecer quando o complexo está no comando e trazer o ego de volta ao agora. Vamos falar sobre como os gatilhos se manifestam na vida real, em situações que você provavelmente já viveu. Imagine alguém no seu trabalho que fala com segurança excessiva, como se suas opiniões fossem fatos. E toda vez que ele abre a boca, você sente uma irritação que vai além do razoável. Fica pensando nele depois do expediente. Simula conversas na cabeça onde finalmente diz o que precisa ser dito. Há duas possibilidades clássicas no trabalho junguiano. A primeira, esse colega está expressando algo que você suprimiu. Talvez você tenha aprendido que tomar espaço era perigoso, que levava à rejeição. Então, você domesticou essa qualidade. E ao ver alguém expressá-la sem constrangimento,
Algo em você reage com a intensidade de tudo que foi reprimido. A sombra do arrogante abriga, às vezes, o assertivo que nunca pôde existir. A segunda, esse colega está reproduzindo algo que alguém no seu passado fez, alguém que te diminuía, cuja arrogância te fazia sentir invisível. O complexo reconhece o padrão. A raiva que você não pôde expressar naquela época encontra agora um alvo disponível. Nas duas situações, o comportamento do colega pode ser objetivamente problemático, mas a intensidade da sua reação pertence a você. É essa intensidade que carrega a informação. Pense numa amiga que nunca te dá atenção real. Você compartilha algo importante, ela responde de forma superficial e muda de assunto. E você fica devastado de um jeito que parece exagerado até para você mesmo. O gatilho aqui não é a amiga sendo superficial, é o sentimento de invisibilidade, que tem uma história muito mais longa do que essa amizade. Uma criança que não foi vista, que aprendeu que sua experiência interna não era suficientemente importante para ocupar o espaço dos outros. A dor é real, não porque a amiga é cruel, mas porque ela tocou em algo que já doía muito antes de ela existir na sua vida. E o parceiro que te critica. Uma crítica pequena, e você sente vergonha, fechamento ou explosão. Às vezes, os dois em sequência. Aqui o gatilho costuma estar ligado ao complexo de inadequação, à crença de que você, fundamentalmente, não é suficiente. Qualquer crítica é processada não como informação útil, mas como confirmação de uma sentença que você já carregava. Viu? Você realmente não presta. Em nenhum desses exemplos, a reação é errada. Ela é humana, lógica dentro da história de quem reage. O problema não é a reação em si, é que ela opera no escuro, sem consciência, sem escolha. Chegamos ao coração do mecanismo. Precisamos falar sobre um dos conceitos mais sofisticados e mais mal compreendidos de Jung, a projeção. Projeção é o processo pelo qual conteúdos do inconsciente são transferidos para o exterior, percebidos como qualidades objetivas do outro e não como partes de si mesmo. Você não consegue ver diretamente o que está dentro de você. O inconsciente está fora do alcance da consciência por definição. Então ele se externaliza, projeta nos outros o que não pode ser reconhecido como próprio. O que te irrita no outro é o que você não tolerou em si mesmo. O que te fascina é o que você não permitiu que florescesse. O que te encanta é o que foi reprimido porque não era seguro expressar. O que te enoja é o que foi enterrado porque não era aceitável existir. As pessoas são reais, seus comportamentos são reais, mas a intensidade emocional da sua reação, aquela carga extra que vai além do razoável, essa carga é sua. Ela está sendo projetada. Jung descreveu isso com precisão. A projeção nos permite ver no outro o que não queremos ver em nós mesmos. Ao mesmo tempo que nos cega para a realidade do outro, ela nos oferece um espelho fiel da nossa realidade interna. Há ainda outro mecanismo operando junto. Em momentos de ativação intensa, o ego se dissocia da experiência presente. O tempo parece mudar. A reação automática toma o controle. Você some de certa forma e em seu lugar opera o complexo. Isso explica por que depois de uma reação intensa, muitas pessoas dizem "eu não me reconheci" ou "parecia que não era eu". Porque de certa forma, não era. Era o complexo. Era o passado agindo no presente com a força de uma realidade que o ego não consegue distinguir do agora. A saída não é a supressão, é a consciência. É aprender a perceber no corpo, nas emoções, nos pensamentos, os sinais de que um complexo está sendo ativado. É o momento em que você para no meio da tempestade e pergunta: quem está falando agora? Eu ou meu passado? Quando os gatilhos operam sem consciência, as consequências são concretas.
Aparecem nas relações, nas escolhas, no corpo e na trajetória de vida. O padrão mais comum é a repetição. Pessoas que não trabalharam seus complexos tendem a reproduzir, em diferentes contextos e com diferentes pessoas, as mesmas dinâmicas que viveram mais cedo na vida. O filho de um pai autoritário que se relaciona sempre com parceiros controladores. A criança que precisou ser invisível para ser amada e que, adulta, continua se apagando em toda relação significativa. Não é destino nem maldição. É o inconsciente repetindo o padrão que conhece, em busca de uma resolução que nunca chega. Porque a resolução não está na repetição, mas na consciência. O que não é processado psiquicamente encontra expressão no corpo. A tensão que não é sentida emocionalmente vira tensão muscular crônica. A raiva, continuamente suprimida, encontra saída em sintomas físicos sem origem clara. Os gatilhos ativados repetidamente sem integração criam um estado de alerta crônico no sistema nervoso. O corpo vive na antecipação da ameaça, mesmo quando não há ameaça real. Há também as escolhas que a pessoa acredita estar fazendo livremente, mas que os complexos moldam por baixo. A carreira escolhida para provar algo a um pai que duvidava. O relacionamento mantido por medo de confirmar a crença de que não merece amor. A voz silenciada porque aprender a se calar foi, um dia, a única forma de permanecer seguro. Nada disso parece uma escolha no momento. Parece apenas a realidade. E é exatamente aí que o inconsciente exerce seu poder mais absoluto. Quando opera tão integrado à percepção que não parece inconsciente. Parece apenas a vida. A consequência mais grave não é a dor que os gatilhos causam. É a vida que impedem. Os gatilhos não são seus inimigos. São mensageiros. Ruidosos, inconvenientes, às vezes destrutivos em suas formas, mas mensageiros. E a pergunta natural é: como eu ouço o que eles têm a dizer? O primeiro movimento é a pausa, não como técnica de controle, mas como gesto de curiosidade radical. Quando você se perceber ativado, antes de agir, antes de falar, antes de suprimir, faça uma pergunta simples: o que está acontecendo aqui dentro? Esse ato de se tornar observador da própria experiência, em vez de ser arrastado por ela, cria uma separação mínima entre você e o complexo. E nessa separação existe a possibilidade de escolha. Depois vem a investigação. Onde no meu corpo estou sentindo isso? Qual é a qualidade emocional, raiva, vergonha, medo? E então a pergunta mais importante: quando senti isso antes? Quando você rastreia a emoção para trás no tempo, ela quase sempre te leva a um lugar mais antigo do que a situação presente. Ela te leva à origem. Depois, a nomeação. Dar nome ao que está acontecendo tem poder real. Quando você diz internamente isso é vergonha, isso é medo de não ser suficiente, você passa de ser dominado pela experiência a testemunhá-la. Então vem a compaixão. O material da sombra não quer ser corrigido. Ele quer ser reconhecido. Ele quer ser visto com a mesma compaixão que uma criança assustada merece, porque é exatamente isso que ele carrega. Quando você olha para o complexo com curiosidade em vez de vergonha, algo se transforma. O nó começa a afrouxar. E, por fim, a responsabilidade. Isso não é um convite ao tudo, é sobre mim. Às vezes o outro de fato age de forma problemática. A consciência dos próprios complexos não elimina a realidade do mundo, mas ela te devolve a agência, te permite distinguir o que é sua história do que é a história do outro, e te permite agir com escolha real, em vez de apenas reagir. Jung falava da psique como uma casa de muitos cômodos. E a maioria de nós passa a vida num ou dois cômodos, os bem iluminados, cujos móveis reconhecemos e cuja disposição controlamos. Mas a casa é muito maior. Há cômodos fechados há décadas, cujas chaves perdemos ou nunca chegamos a ter.
Há porões que exploramos uma vez na infância e depois nunca mais ousamos abrir. O trabalho com os gatilhos é, essencialmente, o trabalho de recuperar as chaves dessa casa. Não para destruir o que está lá dentro, mas para abrir as portas, uma a uma, com respeito pelo que encontramos. A sombra não é o inimigo, é o tesouro escondido. A raiva reprimida pode ser a fonte de uma assertividade que o mundo precisava de você. A sensibilidade suprimida pode ser a fonte de uma empatia que nenhuma técnica replicaria. A ambição enterrada pode ser a fonte de uma criatividade que não encontrou ainda o solo certo para florescer. Integrar a sombra não é se tornar uma pessoa pior, é se tornar uma pessoa mais inteira. Isso não acontece de uma vez. Não existe um momento em que você resolve seus gatilhos e eles desaparecem. A individuação é o trabalho de uma vida inteira. Não porque somos defeituosos, mas porque somos complexos. O que muda com o trabalho não é a ausência de gatilhos, é a qualidade da relação com eles, a velocidade com que você os reconhece, a capacidade crescente de não ser possuído por eles. Quando você começa a reconhecer seus próprios complexos e projeções, você para de colocar nos outros o peso do seu material inconsciente. Você começa a ver as pessoas como elas são, não como seus complexos precisam que sejam, e as relações mudam. Ficam mais reais, mais livres, mais capazes de intimidade genuína. Jung escreveu que encontrar-se com a sombra é uma obra de amor. Há algo de extraordinariamente corajoso em olhar para o que foi rejeitado, enterrado em si mesmo, e escolher, mesmo assim, integrá-lo. Ser inteiro não é ser perfeito. É ter acesso a toda a sua humanidade, incluindo as partes que não cabem na versão que você sempre imaginou que deveria ser. Seus gatilhos não são falhas do seu caráter, são portas para a sua completude. Chegamos ao fim desse episódio, mas não ao fim da conversa. Leve consigo uma pergunta. Que ela trabalhe em você mesmo quando o vídeo terminar, no trânsito, no meio de uma reunião, numa conversa difícil. A pergunta é: o que esse gatilho está tentando me revelar? Pense num gatilho seu. Não precisa ser o maior. Pode ser aquele que aparece com mais frequência, aquela pessoa ou situação que te tira do eixo de uma forma que você já reconhece e ainda assim não consegue evitar. Em vez de pensar no que o outro fez, pense no que aquilo te fez sentir. Quando eu já senti isso antes? Onde no meu corpo isso vive? O que essa emoção, se tivesse voz, estaria tentando me dizer? Não precisa ter resposta imediata. O inconsciente não trabalha com prazo, mas a pergunta feita com sinceridade planta uma semente. E essa semente, com o tempo, com a atenção, com a coragem de olhar para o que preferiríamos não ver, essa semente se torna algo. A palavra-chave de hoje é esta: meus gatilhos me revelam. Diga isso para si mesmo da próxima vez que sentir aquela reação intensa, aquela irritação desproporcional, aquele medo que não faz sentido racional. Não como mantra vazio, mas como convite real. Como a primeira linha de uma carta que o inconsciente está te enviando há anos e que você finalmente decidiu abrir. Meus gatilhos me revelam. Não me envergonham, não me definem, me revelam. Se em algum momento desse vídeo você sentiu aquela fisgada de reconhecimento, aquele "isso é sobre mim" que a gente às vezes prefere ignorar, compartilha. Porque alguém na sua vida provavelmente também está carregando gatilhos que não entende. E talvez seja esse vídeo que abre uma porta. Comenta aqui embaixo qual foi o momento que tocou em algo para você. Nomear em voz alta é parte do processo. Se você ainda não é inscrito no Reflexos da Consciência, esse é o momento. A série A Jornada da Sombra continua e cada episódio aprofunda o anterior. Hoje falamos sobre os gatilhos, sobre o que eles ativam, o que escondem e as partes de você que encontram nesses momentos uma forma de pedir passagem.
Mas se existem partes reprimidas, se existe uma sombra com tudo que não pôde ser, também existe algo que foi construído para compensar essa perda. Uma estrutura inteira que você desenvolveu para apresentar ao mundo. Uma face que aprendeu a usar com tanta frequência que às vezes esqueceu que é uma face. No próximo episódio vamos falar sobre a persona, a máscara que você criou para sobreviver e o que acontece quando ela começa a sufocar quem você realmente é. Até lá, cuide da sua psique. Eu sou o Reflexos da Consciência e nos vemos na próxima jornada.